Olá, professor Felipe aqui. Esse é mais um vídeo de sacada, mais um conteúdo. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um problema que vem acarretando muitas pessoas. Tem muitos alunos chegando, principalmente com problemas no joelho, na articulação do joelho, por conta do treinamento funcional. A gente precisa entender uma desassociação que acontece com relação a treinamento funcional. Muita gente acredita que treinamento funcional é voltado para o emagrecimento. É aqueles deslocamentos, aqueles polichinelo, aquelas brincadeirinhas que o pessoal faz, que tem muito hoje em parques, que tem muito hoje em quadras, em condomínios. Hoje é aqui onde eu resido, em Águas Claras, tem uma concentração muito grande de prédios e agora está cada vez mais comuns assessorias desportivas. Essas assessorias entram no condomínio e produzem diversas modalidades para os condôminos, como lutas, danças, algumas práticas na água, algumas práticas esportivas, futebol, basquete e o treinamento funcional que acontece. Treinamento funcional, essas pessoas enxergam o treinamento funcional como voltado para o emagrecimento, que aí é aqueles treinos com salto, com escadinha, com polichinelo, com alguns exercícios funcionais, diferente do funcional, que eu acredito ser eficiente, que também usa esses exercícios metabólicos, esses exercícios aeróbicos, mas é um funcional resistido. Primeiro a gente tem que ter ideia do que é o funcional. Funcional remete à funcionalidade do corpo. Então são exercícios que vão produzir exercícios que estão na nossa prática diária do nosso dia a dia. Então a gente tem que agachar, a gente tem que empurrar, a gente tem que fazer diversas capacidades, que aí o treinamento funcional ele vem para poder fazer um treinamento com relação a essas funcionalidades do corpo. Então o que eu priorizo é o exercício funcional resistido. O resistido, tem muita gente, professor, mas trabalho de treinamento funcional não aumenta a massa muscular. Aumenta sim, quando ele é um funcional resistido, quando ele vai ter aí a capacidade de desenvolver a musculatura com exercícios funcionais, feito de diversas variedades. Eu desenvolvi uma metodologia onde eu aplico os exercícios resistidos funcionais dentro da musculação, porque usar a aparelhagem ela é extremamente fundamental. O trabalho de carga é fundamental para o organismo. Não é só o funcional, e não acredito que seja só o trabalho de máquina, que fica muito monótono, muito o exercício de forma isolada. O funcional resistido, ele tem a capacidade de trabalhar muito as musculaturas estabilizadoras do organismo, então do corpo. Então a gente consegue, alinhando as duas, fazer um resultado muito mais rápido, consegue aí jogar uma intensidade muito mais alta também, e aí coletar resultados mais rápidos e mais concretos. Só que aí tem a dissociação das pessoas enxergarem treinamento funcional como algo voltado para o emagrecimento, como essas coisas que eu acabei de falar, de deslocamento, de mais coisas lúdicas, de brincadeiras, para poder aí trabalhar, botar as pessoas para se movimentar. Não que seja ruim, é bom, porque se você não faz nada, você passa a fazer algum movimento, isso já é benéfico, isso já te tira do sedentarismo. Só que tem acontecido das pessoas chegarem, fazerem treinamento funcional, terem um certo tipo de resultado com relação ao emagrecimento, mas alguns prejuízos com relação a articulações, principalmente coluna e joelho. Por que isso acontece? Deixa eu centralizar mais o vídeo aqui. A pessoa, quando ela, principalmente aqui nessas assessorias esportivas, se você que está me ouvindo de Águas Claras,
aqui de Brasília e você faz um treinamento funcional, a maioria das pessoas elas estão paradas nas suas resistências, e aí tem chegado essa proposta de treinamento funcional no seu prédio. E aí o que acontece? Você está parado, você está sem estímulo nenhum, a musculatura está inativa, e aí você vai para uma modalidade dessa, o sol está diminuindo, a luz está ficando baixa, mas feito é melhor que perfeito. E aí você vai para uma modalidade dessa, o que acontece? Lá acontece de ter vários saltos, acontece de ter vários exercícios com a intensidade alta, e com essa intensidade alta e com muito salto, com muito exercício, sem um fortalecimento, um fortalecimento anterior, para poder chegar a fazer saltos, para poder fazer certa intensidade de exercício, isso possibilita a inflamação da articulação. Porque se a tua musculatura está inativa e você começa a dar bastante impacto nela, salto, esses dias mesmo eu fui dar aula e era uma aula experimental no condomínio que a assessoria estava fazendo, e o professor estava botando as senhorinhas, as mulheres lá, o pessoal que estava fazendo a aula, para ficar saltando. Isso é muito perigoso, porque isso pode levar a uma lesão, e isso pode trazer problemas a longo prazo, como por exemplo uma condropatia, que é um desgaste na cartilagem do joelho, e não só no joelho, como na coluna também. Quando você tem muito impacto sem um fortalecimento do abdômen, você acaba aí contraindo os discos vertebrais, e de pouco em pouco tempo isso vai levar aí uma hérnia de disco ou outras possibilidades de lesões que podem acontecer pela falta do fortalecimento e pela intensidade e impacto que acontecem nessas aulas. Tem muito aluno chegando, eu fazia funcional, mas eu estou sentindo dor no joelho, estou sentindo dor na lombar. Por quê? Porque não tem uma preparação física inicial para se chegar a tais extremos. É claro que com uma pessoa comum, sem nenhum indício de lesão, sem sobrepeso, porque é outro fator de risco, é o sobrepeso. Quando você bota uma pessoa com sobrepeso para pular, o desgaste e a carga sobre a articulação ela é muito maior. Você não pode fazer isso sem um fortalecimento da articulação primeiro, sem um fortalecimento da musculatura que vai possibilitar estabilizar essa articulação, e aí sim você eventualmente poder fazer exercícios de impacto sem ter prejuízos para o organismo. Então, qual que é a minha orientação, qual que é a minha dica? Que se você está definitivamente parado, sem exercício algum, e aí você tem a oportunidade de se iniciar com uma atividade dessa, que você possa fazer, mas você elimine os impactos. Se o professor tem que pular, não, eu não vou pular, não fala o porquê nem nada, o professor vai arrumar justificativas para que você faça a atividade, mas você tem que ter ideia na tua cabeça de que você precisa primeiro de um fortalecimento, para depois você poder fazer exercícios com impacto. E se você já tem uma condromalásia, se você já tem algum problema de hérnia de disco, algum problema na lombar, algum problema em qualquer articulação que seja, você tem que pensar nisso, que primeiro eu preciso de um fortalecimento. Eu não posso simplesmente sair pulando aí, fazendo vários exercícios, fazendo polichinelo, fazendo não sei o que, pulando escadinha, subindo escada. Outra coisa também é subir escada, sair correndo escada sem uma preparação, porque a orientação é que se você está definitivamente parado, sem fazer nada, você precisa de uma academia, você precisa se fortalecer, você precisa principalmente a região do abdômen, que vai te dar consistência tanto para os membros inferiores quanto para os membros superiores. E aí, a partir daí do fortalecimento dos membros inferiores, fortalecimento do abdômen, dos membros superiores, aí você pode entrar numa aula dessa, pode fazer essas aulas sem riscos. É claro que aquelas pessoas que, por exemplo, uma pessoa que é nova, em torno de 20 e pouco a 30 anos, que não tem, que já pratica algum esporte, que já faz alguma modalidade, que se mantém em movimento já há bastante tempo, não vai ter problemas com relação a isso. Mas a maioria das pessoas que eu vejo nessas aulas são pessoas com sobrepeso, são pessoas que têm algum problema de articulação
e são pessoas que não têm experiência nenhuma com treinamento. Então isso ao meu ver, é extremamente perigoso para pensando a longo prazo na condição física dessas pessoas, porque daqui a pouco as pessoas vão estar consideravelmente um pouco mais fortes, mas com problema no joelho, com problema na lombar, com problemas articulares que podem impedir o movimento futuro. Então a grande sacada e a grande dica é que você procure um fortalecimento muscular específico na academia, seja na academia, tem que ser na academia, porque é na academia onde você tem todo um aparato, toda uma segurança, você consegue esse fortalecimento e aí sim poder fazer aí essas atividades. E quando o treinamento funcional está inserido na musculação, coisa que eu nunca vi em academia nenhuma, isso é algo inovador, é algo que eu implementei numa academia aqui, e agora eu tenho levado para o online através do meu programa de treinamento, que eu abro inscrições aí 2 vezes no ano. Para você saber mais sobre esse programa de treinamento, tem um link aí onde você pode se cadastrar para receber mais informações. Mas é isso, a dica, a sacada é essa, porque a maioria das pessoas estão com problemas, principalmente no joelho. O joelho é um problema muito grande, principalmente para quem tem condromalásia. Geralmente a maioria das mulheres tem um indício de condromalásia, porque o quadril ser um pouco alargado para poder facilitar a passagem do bebê na hora da gestação, né? Principalmente exclusivamente as mulheres tem esse eixo um pouco mais alongado, que coloca o joelho numa posição que, se não tiver o fortalecimento, a tendência de sentir dores no joelho é grande. Tanto é que a maioria das pessoas aí com sobrepeso, principalmente mulheres com sobrepeso e uma certa idade, apresentam dores no joelho, precisa de cirurgia, precisa de tratamento, precisa aí de vários recursos, e sendo que o fator determinante que vai resolver esse problema é o treinamento, é o fortalecimento muscular, e isso deve ser feito na academia. Posterior à academia, aí sim você pode fazer essas aulas, pode fazer qualquer atividade esportiva que você vai estar com o teu organismo protegido. Essa foi a dica de hoje. Não deixa de compartilhar se fez sentido para você aí esse vídeo, de deixar a tua curtida aí, dessa forma que você patrocina essas dicas e essas sacadas, e até o próximo episódio.